A Rádio USP apresenta Programa Universidade 93,7. Medo sempre dá mesmo, né? Porque é uma realidade presente aqui na família. Então, não é falta de conversar, né? Porque o que eu passei, eu não queria que eles passassem, que elas passassem. E eu fico vendo, né? Acontecendo, vivo tudo de novo, né? É assim que Kátia Basílio se sente em relação ao acontecimento que ocorre com frequência em sua família: a gravidez na adolescência. O primeiro de seus 9 filhos nasceu pouco depois dela completar 15 anos. E depois disso, a cuidadora de idosos também viu 3 de suas meninas e uma das netas enfrentarem a maternidade precoce. Aos 51 anos, idade em que muitas mulheres passam a sentir aquela coceirinha para tornarem-se avós e começam a cobrar os filhos, Kátia já é bisavó da pequena Estela, fruto da gravidez adolescente da neta Paola. Suelen, uma de suas filhas a apressarem as coisas no departamento da maternidade, resume a situação. A minha irmã mais velha engravidou com 16 anos. Atualmente, a minha sobrinha engravidou com 14 anos. Tenho uma irmã que engravidou com 16. Isso é bem corrente na minha família, a gente engravidar cedo. A naturalidade com que ela fala sobre o assunto espanta quem não está acostumado a ver várias gerações de mães adolescentes na mesma família. Esse não é meu caso. Na vizinhança do bairro onde cresci, na região metropolitana de São Paulo, é mais difícil encontrar meninas que quebraram esse ciclo do que quem continuou entrando para as estatísticas maternas precocemente. Ainda assim, me perguntei, será que existe um gene hereditário na família Basílio que, como aqueles que servem para definir a cor da pele, do cabelo ou o formato do nariz, define com que idade uma mulher terá sua primeira gravidez? Bastou apenas um pouco de pesquisa para descobrir que a resposta para essa pergunta é não. Apesar de evidências médicas indicarem que a idade em que ocorre a primeira menstruação, a marca da entrada da mulher na fase reprodutiva, é uma característica hereditária, não existe no nosso DNA uma sequência de instruções genéticas que determine se teremos ou não filhos antes dos 19 anos. Mas se não existe um fator genético, o que explica a existência de tantas gerações de mães adolescentes em apenas uma família? Como essa pergunta não me saía da cabeça, busquei saber mais sobre a história das filhas de Kátia e conversei também com especialistas para ver se encontrava uma resposta. O resultado da minha investigação você confere agora no especial Coisa de Família, o ciclo quase sem fim da maternidade precoce. Eu sou a Larissa Vitória e este programa faz parte do meu trabalho de conclusão do curso de jornalismo na Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo. A orientação é do professor Luciano Vitor Barros Maluli. Você já ouviu falar sobre a transgeracionalidade? Encontrei esse termo durante as pesquisas sobre o que poderia estar por trás da repetição de um comportamento, nesse caso, de engravidar precocemente, ao longo de várias gerações de uma família. Como o conceito está dentro do campo de estudo da psicologia, procurei alguém da área para falar sobre o seu significado, e encontrei a explicação que buscava em uma conversa com Maria Cristina Petri, psicóloga clínica, psicanalista e membro do Departamento de Psicanálise do Instituto Sete Sapiens. O próprio nome diz trans, né? O que passa de uma geração a outra. Você pode passar seus valores, comportamentos típicos, o funcionamento da família, mas o que mais nos chama a atenção são as transmissões inconscientes, aquilo que a pessoa não se dá conta de que está repetindo. E repete, geralmente, por ter sido um trauma não elaborado, né? Então, esse trauma afeta não só o sujeito que sofre, mas também as gerações seguintes, né? Porque o que não é elaborado, aquilo que não pode ser falado, acaba sendo repetido por uma via ou outra. Entre as mulheres da família Basílio, não houve segredos e ainda assim a história se repetiu ao longo das gerações. Mas, antes de falar mais sobre Kátia, Marcela, Suelen, Paloma e Paola, é importante voltar a reforçar que a gravidez antes da chegada à vida adulta está longe de ser um fenômeno restrito à família delas.
Essa é a realidade de muitas árvores genealógicas brasileiras. Até porque, no país, 1 a cada 7 bebês é filho de mãe adolescente, segundo os últimos dados do Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos do DataSUS. E esse número já foi maior, mas ainda está em níveis preocupantes. De acordo com um relatório do Fundo de População das Nações Unidas de 2020, a cada 1.000 brasileiras entre 15 e 19 anos, 53 tornam-se mães, número acima da média mundial, que é de 41. E quanto menor a classe social, maior o índice. Isso porque outro estudo da mesma organização mostra que, como mães adolescentes tendem a abandonar os estudos para criarem seus filhos, ganham em média 24% a menos do que mulheres da mesma idade sem crianças. Esse foi o caso de Kátia e de suas filhas. Por motivos diferentes, mas todos ligados à gravidez, elas abandonaram a escola. A Suelen, que você já ouviu anteriormente falando sobre a sina de sua família, conta qual foi o seu. Na escola, quando descobri que estava grávida, continuei até estar com 5 meses, porque aí eu peguei o HN1, tive que me afastar, fazer isolamento. Aí não voltei mais, até hoje não voltei. Já o afastamento da Paloma, mais nova das meninas, não teve a ver com saúde. Os planos da aluna do 9º ano do ensino fundamental foram interrompidos pela pressão do julgamento dos colegas. Eu só consegui estudar até o 4º mês de gestação. A barriga começou a crescer, aquela vergonha, porque as pessoas que estudavam eram mais velhas que eu e eu já estava de barriga. Foi mais ou menos nessa época que eu conheci a Paloma, quando entrei em um grupo de mães adolescentes do Facebook em busca de histórias para o podcast. Ela disse que topava uma conversa, e quando entrei em contato, seu filho, o pequeno Gael, já estava entre nós há 2 meses. Como eu sou de São Paulo e ela da Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro, combinamos um encontro via Google Meet. Como as sonecas da tarde do Gael ainda não tinham hora certa para acontecer, ela me pediu para que conversássemos durante a madrugada. Por isso já eram quase 3 da manhã quando tive o primeiro contato com a família. E percebi que essa era uma história que valia a pena contar logo quando perguntei se ela conhecia outras pessoas que foram mães adolescentes em casa ou na escola. Tenho 2 irmãs. Elas são mais velhas que você ou elas são mais novas? Mais velha. Ah, no caso também tem a minha sobrinha. São 3 casos na família. Era justamente isso que eu buscava naquele grupo de Facebook. Pois, já que não existe um gene da gravidez precoce, queria entender se o fenômeno de várias gerações de mães adolescentes na mesma família poderia ser explicado por outros fatores, como a influência. Primeiro, foi a minha sobrinha de 14 anos que engravidou. Aí, quando ela teve a bebê dela, eu descobri que eu estava grávida. E a gente era muito próxima, a gente estudou junto. A resposta da Paloma, ainda que incerta, indicou que esse realmente poderia ser um caminho. Mas depois que conheci mais sobre a família, percebi que a explicação não poderia ser tão simples. Afinal, antes das 2 caçulas, já existiam outras mães jovens. E, pelo que me contaram, tudo o que elas queriam era evitar que a história se repetisse. Kátia, que tinha 14 anos quando engravidou pela primeira vez, buscou orientar as filhas. Conversei muito, falei sobre os cuidados que tinha para tomar, não só pela gravidez, mas também pelas doenças, né? E tem aí também, somente o HIV, para elas se cuidar, usar preservativo. Falei muito, assim como não falaram comigo, eu procurei passar para elas. E hoje em dia a facilidade está aí, né? Tem informações. Hoje em dia se falam mais claramente sobre o assunto do que antigamente. E não adianta falar, né? A frustração que está implícita em suas palavras finais é por perceber que os conselhos provavelmente não ajudariam quando a filha mais velha, a Marcela, chegou com uma notícia. Eu, como engravidei da Paola, eu estava com 16 anos, tive Paola com 17. Antigamente, assim, as coisas já eram mais difíceis dos pais chegar e explicar aos filhos, né? Mas aí eu me lembro até hoje que a mãe pegava e falava assim, não tem a relação, porque dói até a cabeça, não dá porque dói. Apelar para a dor não funcionou, e Kátia agora tinha mais um exemplo a não ser seguido para as outras filhas. Como conta Suelen, a própria Marcela também tentou evitar que as irmãs enfrentassem a mesma situação.
quando eu descobri que eu estava grávida, eu estava na casa dela. E ela sempre me aconselhou: Sueli, não dá mole, não engravida, não é fácil. Então eu sempre tive a influência para não engravidar. Só que eu não sei o que aconteceu. A pessoa que eu me relacionava falava que não podia usar camisinha e eu não podia tomar remédio porque não queria que minha mãe descobrisse que eu tinha perdido a virgindade. Então ele falava para me confiar nele, que na hora certa ele ia tirar. Ele tinha 23 anos e eu tinha 17. E ele falou: confia. E eu engravidei por confiar. Por confiar, por isso que eu engravidei. Mas sempre tive o exemplo da minha irmã falando para mim não engravidar, que não era fácil. Ainda assim, aos 17 anos, Sueli engravidou de Vitória, sua primeira filha. Depois foi a vez de Paola, filha da Marcela. Aí a minha filha com 15 anos foi mãe também, mas sendo que eu já explicava as coisas para ela, já falava. Mas sabe como que é adolescente, né? Aí hoje eu tenho minha netinha Estela, que é a coisa mais linda daqui de casa. Como contou Maria Cristina, que você ouviu no início do podcast, aquilo que é mantido em segredo, sem discussão, tem grande chance de ser repetido pelas gerações seguintes. Mas a psicóloga também explica que, por outro lado, o excesso de alertas também pode ter um efeito prejudicial. Né? Para além do que a mãe transmite, consciente e inconscientemente, o quanto essa pessoa reproduz esse comportamento até como uma forma de defesa para um comportamento muito invasivo da mãe, ou de quem cuida, né, que fica toda hora em cima, querendo controlar suas ações, seus comportamentos, o que deve fazer, o que não pode fazer, né, tem um excesso ali de presença materna, né, a gente tende a pensar que, foi por falta, né, de um cuidado, de um olhar. Na maioria das vezes, o que se constata na clínica é que essa problemática vem por conta de um excesso de cuidado. Por fim, veio Paloma, que engravidou aos 16 anos. E Kátia, que queria evitar que sua história se repetisse entre as filhas, viu acontecer de novo diversas vezes ao longo dos anos, mas não deixou a tristeza abalar seu amor pelos antigos e novos membros da família. Com a frustração misturada ao amor, a matriarca recebeu a notícia da chegada de cada um de seus netos e bisnetos. Mas como reagiram as suas filhas, que já conheciam de perto as dores e as delícias da maternidade, quando descobriram que estariam prestes a virar mães ainda na adolescência? Suelen não esconde que antes mesmo de contar para o pai do bebê, cogitou a possibilidade de abortar. Descobri que eu estava grávida, eu não tinha nenhum mês de gravidez. Aí eu fui contar pra ele que, como tava no começo, todo mundo falou que dava pra tirar fácil. Ele falou que não ia tirar um filho dele, que ele ia ficar comigo. Apesar de proibido no Brasil, com exceção para casos de estupro e ameaça à vida da gestante, o aborto ainda é praticado em casa ou em clínicas ilegais. Mas a ideia é perigosa, e principalmente para meninas de baixa renda, pode terminar em prisão ou morte. Além de pedir para que ela não abortasse, o parceiro de Suelen também tentou convencê-la a mudar-se para sua cidade natal, mas ela rejeitou a ideia. Só que eu não tinha condições de ficar lá, porque era roça, não tinha ônibus, geralmente as mulheres tinham a filha em casa. Eu falei que eu não queria, que eu queria vir para casa para ganhar minha filha aqui. Ele aceitou de boa, ele me trouxe e deixou as coisas aqui, falou que ia voltar para pegar as coisas dele e ficar aqui comigo 9 meses. Queria ficar aqui, alugar uma casa pra gente ficar aqui, pegar um neném e voltar para lá. Só que nessa que ele foi, nunca mais voltou. E tem 11 anos isso já e não voltou mais. O abandono paterno, infelizmente, é uma realidade comum no Brasil. Nos últimos 2 anos, 320 mil crianças foram registradas em cartórios sem o nome do pai, segundo a Associação Nacional dos Registradores Civis de Pessoas Naturais. E cerca de 12 milhões de mães chefiam os lares sozinhas, segundo o IBGE. Além de ter de lidar com a gravidez sem a ajuda do pai da criança, mais tarde Suelen também descobriu que era traída.
Aí, grávida, eu fui procurar ele, aí eu descobri que ele já tinha uma mulher que estava grávida de 8 meses, que era de gêmeo. Então, não fiz questão também de ter a presença dele. Sem o apoio do ex-parceiro, ela não teve outra opção a não ser contar aos pais o que estava acontecendo. A minha mãe aceitou de boa, falou que ia contar pro meu pai, mas a reação do meu pai não ia ser boa, porque eu era muito nova, nem sabia que eu tinha um namorado. Então, para me ficar quieta, só escutar. E assim foi feito. Meu pai falou e me botou para fora de casa, mas eu já tinha a casa da minha irmã para ir. Com toda a situação, os primeiros meses não foram nada fáceis para ela. A minha gravidez foi muito complicada. Eu não podia sair sozinha, porque eu fiquei com o psicológico muito abalado. Então, eu saía sozinha, minha pressão baixava, passava muito mal. Eu vim para o hospital tomar soro. Foi muito difícil a minha gravidez, muito difícil. Eu não tinha estrutura ainda. Até meus 5 meses foi só, tipo, quero abortar, eu quero tirar, não quero. Não aceitava, eu dava soco na minha barriga, usava cinta para sufocar. Na minha cabeça eu estava sufocando o bebê. Então eu dava muito soco na barriga, não queria aceitar de jeito nenhum. Só chorava. Achava que se eu não comesse ia ser melhor. Falando que eu era muito burra, que eu ia fazer da minha vida. Como se não bastasse tudo isso, Suelen enfrentou ainda mais dificuldades porque engravidou durante a primeira pandemia do século XXI, a do H1N1. Conhecida como gripe suína, a doença teve uma escala menor do que a da Covid-19, mas ainda assim contaminou muita gente, incluindo um número significativo de gestantes. Depois de 5 meses, minha vida começou a mudar. Quando eu peguei HN1, que eu vi que eu podia perder minha filha mesmo, eu entrei em desespero. Queria só me culpava porque eu falava, Deus mandou o que eu pedi para ele, que era para tirar essa criança. Contaminada com o vírus, ela precisou ficar em isolamento no hospital e viveu algum dos momentos mais difíceis da gravidez. Nessa hora, ela se apegou a uma canção gospel que a ajudava a acreditar que tudo iria compensar no final. E foi em meio à maior prova que sua vitória começou a se desenhar, quando veio a reconciliação com a família. Eles não podiam receber visita, mas eles iam lá para a porta do hospital, da janela, para ficar falando comigo. Então ali eu levantei e assim, o apoio que eu tive da minha família foi fundamental, porque eu já estava entrando em depressão, mas eu tive lá o apoio do meu pai, que falou que não queria, mas quando eu precisei, ele estava lá, debaixo da janela, falando que me ama. Então assim, meu pai e minha mãe foi tudo para mim, senão não sei como teria sido. A irmã Paloma também engravidou durante uma pandemia, dessa vez a de Covid-19. Não precisou enfrentar o isolamento hospitalar, mas nem por isso sua vida foi mais fácil durante os 9 meses em que carregou Gael na barriga. Eu descobri que eu estava grávida com 3 meses, dos meus 3 meses ao 8 eu já não vi mais ninguém, nem da minha casa, eu só ficava aqui com a minha sogra dentro do quarto. No seu caso, a escolha de isolar-se foi feita por ela mesma, por vergonha do que estava acontecendo. A situação teve um efeito negativo sobre sua autoestima, que, segundo ela, mudou para pior. Olha, aquela fase de ficar sozinha, sabe? Que eu fiquei muito sozinha na minha gestação, e agora, tendo ele tem 2 meses. É difícil cuidar, eu penso que eu poderia estar fazendo coisa, que isso poderia ter sido mais tarde, cansaço, aí isso tudo me influenciou. Ao menos a reação dos pais foi mais branda. Ela já não vivia mais com eles quando engravidou, e o impacto da notícia também foi atenuado após as experiências com Suelen e Marcela. Ainda assim, a tristeza estava presente, principalmente em Kátia. Ela ficou triste, ficou chateada, falou que não era o que queria pra mim, que achou que ao menos na escola
iria dar certo, tudo mais. Ela queria uma filha que ao menos tivesse terminado o ensino médio, mas aí depois que ele nasceu, que ela ficou na maternidade comigo, a gente se aproximou. Já Marcela, apesar de ter sido a primeira a surpreender os pais, foi também a que enfrentou menos problemas ao dar a notícia. Como eu descobri, no começo fiquei com medo da reação dos meus pais, contar para minha mãe, mas para meu pai. Mas, assim, os meus pais sempre apoiaram muito, até que foi tranquilo. Além das relações familiares e da autoestima, uma mudança ainda mais significativa na vida das mulheres da família Basílio foi nos sonhos e planos que traçavam para seus futuros. Veja o que diz a Paloma. Engravidar, eu tava fazendo um bico de babá, tudo mais. Eu pretendia, quem sabe, fazer um curso de informática, terminar o ensino médio. Eu tava ansiosa para começar, quando eu tava no 9º ano. Aí voltava só um, aí eu tava ansiosa para começar o ensino médico, eu ia começar a estudar num município mais próximo. Os planos foram interrompidos antes que ela pudesse chegar ao tão sonhado ensino médio. Então agora a Paloma se concentra nas chances que o filho terá de viver aquilo que ela não pôde. As formaturas anterior, que é do 5º, do 9º, eu nunca cheguei a ir. Então, meu sonho é se formar. Então, meu sonho para ele é que ele se forme. Mas, apesar do pessimismo com a sua própria situação, as chances da Paloma ainda são boas. Aos 18 anos, ela tem tempo para voltar e terminar os estudos, e não falta incentivo da parte da mãe. Ela não mora comigo, mora um pouquinho distante, mas eu procuro ajudar no que posso, orientar e focando ela para voltar para os estudos. Porque o estudo é um bem que a gente tem, que ninguém pode tirar da gente. Então a gente tem que focar. Voltar a estudar, falei com ela para o ano que vem, ela voltar, vou ajudar na medida do possível e correr atrás. Você não pode parar os estudos, tem que retornar. Até para um futuro melhor para ela e para o seu filho. Porque as coisas para quem tem estudo já está difícil, imagina para quem não tem. A Kátia tem propriedade para falar do assunto, pois é um exemplo de alguém que se recusa a desistir dos planos. E o meu sonho antes de ter filho, casar, era ser enfermeira. Não consegui realizar esse sonho até hoje. Mas aí eu fui para a área da saúde, fiz curso de cuidadora, trabalho como cuidadora. E esse ano, lá no finalzinho do ano, eu creio que eu vou conseguir entrar para o técnico de enfermagem. E eu não desisto. Não desisto. Eu falo aqui para eles, gente, o estudo é tudo, não desiste. Porque através de eu ter conseguido terminar o ensino médio, ter conseguido feito o curso de cuidadora, eles podem ter uma vida melhor. Eu tive condições de dar as coisas melhor para eles, coisas que eu não tive lá atrás. Paloma também tem outro exemplo na família de que sonhos não têm prazo de validade, a Suelen. O sonho antes de ter filho era ser modelo. Sempre gostei de fazer foto, então queria ser um modelo fotogênica, porque eu não tenho um tamanho para ser de passarela, mas queria trabalhar nesse ramo. Eu fui fazer até o curso de beleza, para mim tá sempre arrumada, com o cabelo feito, então meu sonho era ser modelo. Só que quando minha filha nasceu, assim, tudo para mim desabou. Eu vi que eu não ia conseguir mais ser modelo, que eu não ia conseguir entrar nesse meio que eu tanto sonhava. Só que hoje em dia eu realizei meu sonho. Falei que ia sair em revista antes de ter filho, eu falava que ia sair em revista. Hoje eu saí em uma revista, saí no jornal. Só que eu não fiquei nessa área porque eu vi
que não era para mim, mas o meu sonho, a minha vontade, eu realizei. Fiquei 2 anos sendo modelo fotográfica. Ainda faço algumas divulgação para algumas lojas. Então eu me realizei no meu sonho. Só que com a minha gravidez eu tive que adiar, né? E eu vim ser agora, com 26 anos. Suelen também redescobriu o amor logo após o nascimento da filha. Ela já conhecia o futuro marido dos tempos da escola, quando eram amigos, mas se afastaram por um tempo. Depois, quando houve o reencontro, Suelen encontrou um companheiro para si e um pai para Vitória. Com ele, ela teve mais um filho, dessa vez um menino, aos 20 anos. A gente tá junto até hoje. A idade da minha filha, 11 anos, com 9 meses. Ela tinha 9 meses, ele já sabia, porque ele me acompanhou um pouquinho da minha trajetória até os 5 meses que eu estudava. E ele assumiu minha filha, então ela chama ele de pai, ele pegou a responsabilidade toda. Escutando todas essas histórias, uma pergunta vinha sempre à mente. No início, Kátia me contou como fez de tudo para evitar que suas filhas engravidassem na adolescência. Elas mesmas também passaram o alerta. Marcela, por exemplo, quando viu por si própria como era difícil criar um bebê, quando ainda era praticamente uma criança, avisou as irmãs. Ainda assim, Suelen e Paloma enfrentaram a mesma situação alguns anos depois, assim como a própria filha da Marcela. E a pergunta que para mim não queria calar era que, como suas tentativas já haviam falhado por 3 gerações, como evitar que a 4ª tivesse o mesmo destino? Pensava em Vitória, a filha da Suelen, que aos 11 anos às vezes é confundida como sendo irmã da própria mãe. E pensava também na pequena Estela, bisneta da Kátia e filha da Paola, que não participou do podcast, mas também teve sua história contada aqui pelas mulheres da família. Como quebrar o ciclo e evitar que a gravidez na adolescência seja algo tão frequente que pareça parte do DNA de uma família? Kátia segue aconselhando como pode. Marcela tem medo por saber que às vezes os alertas não funcionam. Paloma é mãe de um menino, mas sabe que a paternidade precoce, apesar de menos discutida, também existe. Ela espera que a escola o ensine a evitar esse destino. Já Suelen confia principalmente na boa relação e na comunicação honesta que mantém com a filha. Eu contei para ela tudo que eu passei, tudo. Assim, ela sabe história por história, ela vê foto minha grávida num canto com cara de choro. Eu falo para ela que às vezes é muito difícil, então eu mostro ela tudo. Eu conto minha história para ela. Ela vê que minha sobrinha aí tem um apoio todinho da família, mas às vezes quer fazer alguma coisa porque tem 15 anos, não pode. E eu falo para ela, a gente já tá até organizando a festa dela de 15 anos. Eu falo para ela que ela é uma princesa, então ela tem que ter um momento dela. E se ela quer ser modelo, ela tem que focar nela. Ela tem que ser egoísta, que ela não tem que acreditar em homem que fala, pode confiar. E com essa lição, chegamos ao fim. Antes da despedida, um recado para os ouvintes que se identificaram com a história e também notaram que o tal gene que não é gene parece estar no DNA de suas famílias. Se informem, conversem, discutam o assunto e não desistam de quebrar o ciclo. Agora me despeço. Eu sou a Larissa Vitória e esse foi o especial Coisa de Família. A Rádio USP apresentou Programa Universidade 93,7.